Olá, ouvintes, no ar com vocês, mais um programa Culturas e Identidades, História e Tradição Luso-Afro-Brasileira. Tem a apresentação de Filipe de Souza e a participação especial dos professores L'Oréal Rocha e Manuel J. Gandra. Um programa que vai ao ar todos os sábados, 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Vale Paraibana e por mais de 20 sites e blogs parceiros. Coexistem então na história, como sempre falamos, o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, ouvintes, boa noite, professores. Boa noite, Filipe, boa noite, ouvintes. Boa noite, Filipe, boa noite, ouvintes. Bem, o tema do programa de hoje será sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a cidade de São Sebastião, na tradição portuguesa, que a semana passada fez 450 anos. Este programa havia sido preparado para ser levado ao ar no passado sábado, mas problemas técnicos nos impossibilitaram disso. E este ano o Rio de Janeiro comemorou então 450 anos, preservando intacta o seu encanto de cidade maravilhosa. Da expedição de Gaspar de Lemos, que partiu do Tejo em 1501 até 28 de fevereiro de 1565, quando Estácio de Sá chega na Baía da Guanabara, chegando e fundando o Rio de Janeiro em 1º de março de 1565, um véu de silêncio passou a envolver esse período. Mas documentos da própria fundação da cidade atestam-nos que ela já existia antes da fundação por Estácio, uma vez que já havia juízes, já existiam padres, etc., habitando na Guanabara. A cidade de Estácio ela é consagrada a Dom Sebastião. Dom Sebastião, que é o monarca mítico de Portugal, sobre o qual recorrem as profecias do Encoberto, cantada por Bandarra, por Camões, por Vieira, por Pessoa e por Agostinho da Silva. Podem ser traçadas então analogias entre a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e o mítico do rei Dom Sebastião? Professor Gandra, eu sei que essa é uma pergunta bastante complexa, mas o professor poderia nos informar como se dava a nomeação legal das cidades em Portugal, ou seja, nominar é um ato oficial de Estado, portanto se presume que Estácio de Sá, ao nominar a cidade como São Sebastião do Rio de Janeiro, já tenha vindo com essa ordem expressa. Existe alguma analogia entre esses factos? O que é que nos pode dizer sobre isso, professor Gandra? Ora, vamos lá ver. Nomear é efetivamente um ato importante, porque é um ato de criação, é um ato criativo. E evidentemente que a nomeação de um sítio ou de um espaço implicava para todo o sempre, ou implica para todo o sempre e doravante, que esse sítio vai ficar assinalado indelevelmente e que todo o seu destino, toda a sua história, quer os homens que venham a seguir o desejem ou não, vai ficar, portanto, dependente desse nome e da energia associada ao nome e dos pensamentos também associados ao nome, porque regra geral, quando nós usamos uma palavra, nós pensamos-la e visualizamos-la até muitas vezes. E as realidades que estão associadas a ela, não é? Quando nós dizemos encarnado, é evidente que nós estamos a visualizar o vermelho, mas estamos a visualizar mais do que o vermelho. Estamos a visualizar um corpo cor de carne, não é? E portanto, essa regra é uma regra que os portugueses usavam tradicionalmente. Aliás, eu confirmei no Brasil, no caso, por exemplo, de Morro do Pilar, Morro do Pilar, Minas Gerais, que os portugueses, quando chegavam a um sítio, sobretudo um sítio longínquo, fosse nas Américas, fosse na África, fosse até no Oriente, interrogavam-se primeiro sobre qual era o nome que os naturais davam ao sítio.
e depois de se interrogarem e de ter essa informação, decidiam qual era o nome a dar ao sítio. Ora, muitas vezes o nome a dar ao sítio era o mesmo que já era usado pelos naturais, só que, evidentemente, em vez de utilizarem a língua dos naturais, usavam a língua portuguesa para o efeito. Eu dou um exemplo muito concreto. Morro do Pilar é um, mas eu vou começar por outro. Quando os portugueses chegaram ao Lago Niassa, fica a norte de Moçambique, perguntaram aos naturais, aos nativos, como é que se chamava o lago. E os nativos disseram que se chamava Niassa, que na língua nativa significa lago. Ora, os portugueses imediatamente atribuíram ao lago o nome que lhe devia ser atribuído, lago. E então o lago Niassa significa lago, lago. Toda a gente se entende, os nativos e os portugueses, não é? A mesma coisa aconteceu, como eu verifiquei, em Morro do Pilar. Morro do Pilar, o local originalmente denominava-se por um nome, por uma raiz usada na língua tupi-guarani, que tem a forma canga. Ora, canga, ainda hoje, esse nome existe em Morro do Pilar, é o nome de da capela primitiva, a primeira capela que foi construída em Morro do Pilar, e eu verifiquei. Por acaso não foi no Brasil, foi em Portugal que eu consegui verificar isso. No Brasil ninguém me soube dar nenhuma resposta para o caso, embora toda a gente saiba que se chama assim, canga, mas ninguém sabia o significado disso, nem se interrogava sobre o significado disso. Então eu descobri que canga significa espinha de peixe ou coluna, porque a espinha do peixe também é uma coluna, é a coluna vertebral do peixe, não é? Ora, coisa curiosa é que os portugueses, quando atribuíram uma denominação ao sítio, lhe chamaram Morro do Pilar. Portanto, o pilar, a coluna. Portanto, como se vê, nomear é muito importante, porque, quer nós queiramos hoje ou não, os nomes que foram atribuídos, tanto individualmente como coletivamente, como a um sítio, são nomes que têm uma energia, que têm um poder, que têm uma força e que, quando são aplicados, para todo o sempre e doravante, ou doravante e para todo o sempre, marcam indelevelmente quem os usa ou o que os usa. E portanto, é fundamental isso. Aliás, nas práticas geomânticas utilizadas pelos portugueses, e não exclusivamente pelos portugueses, por outros povos também, quando se fundava uma cidade de raiz, essa cidade possuía dois nomes. Um nome que era exotérico, isto é, era conhecido de toda a gente, e a cidade tinha, além desse nome exotérico, um nome esotérico, ou seja, um nome secreto. Isto porquê? Porque havia a tradição que vinha da Antiguidade Clássica, segundo a qual era possível saber do nome da cidade, ou de uma cidade, conseguir saber também qual era o Deus que a protegia. E, portanto, era possível entrar em combinação com o Deus protetor ou tutelar da cidade para que o Deus em causa, se lhe fossem oferecidas outras garantias e outras condições, mudasse de campo. E, portanto, pusesse a cidade à disposição daqueles que a queriam conquistar. E, portanto, essa ideia acabou por ser também adotada na nossa história, no nosso tempo, aqui em Portugal, e é por isso que há lendas, relativamente a muitos lugares, onde o nome do lugar tenta ser explicado pela lenda, porque a palavra em causa não tem nenhum significado aparente. E então a lenda vai tentar explicar que aquela palavra usada tem um significado distinto e, portanto, quando isso acontece, quando estamos perante uma dessas lendas, estamos perante a necessidade que se sente ou que alguém sentiu, de não só conhecer, porque isso aí toda a gente conhece, o nome exotérico, mas também o nome esotérico. E a força anímica, a divindade, vamos dizer assim, que na realidade lhe subjaz e lhe atribui a sua vitalidade. Portanto, esta questão da denominação é sempre crucial, seja numa cidade, seja num indivíduo.
porque quer ele queira, quer não, ou quer a cidade queira, quer não, e os seus habitantes queiram ou não, vão ficar indelevelmente marcados pela energia dessa palavra e pelas conotações, boas ou más, dessa palavra. E L'Oréal, agora com você, meu amigo, como é que foi a saída do Estácio de Sá do Tejo e da Baía de Todos os Santos até chegarem ao Rio de Janeiro? Pois é, eu gostaria de pegar um gancho nisso aí que o Gandra colocou sobre a nominação. Fica à vontade. Porque isso é algo muito interessante, essa política de Portugal. Né? No Brasil, nós temos, ao menos que eu saiba, né, somente 3 núcleos urbanos que nasceram com foros de cidade. Foi exatamente Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Todas as outras cidades foram chamadas cidades depois, ou foram alçadas a essa categoria, depois de terem passado pelos estágios de povoação, de vila, etc. Tal, né? Então, isso é muito interessante, porque o Rio de Janeiro, quando é fundado, ele é fundado já dentro dessa perspectiva. O Estácio, quando ele sai da Bahia, e há uma lenda muito grande de que é Dona Catarina, é a rainha Dona Catarina que manda a nau de Estácio. Entretanto, Mendes Sá, que é tido como tio dele, embora a genealogia do Estácio ainda eu conversei com um genealogista, talvez o maior genealogista do Brasil, que é o Barata, Carlos Eduardo Barata, e já perguntei para o Barata sobre a genealogia do Estácio. E parece que tem, embora ele se chame, tenha o sobrenome de Estácio de Sá, não é muito conclusivo dizer que ele era sobrinho do Mendes Sá, né, que é o primeiro governador-geral do Brasil. O Mendes Sá era muito amigo de Dom João III, muito amigo. E um homem velho, um homem cauteloso, um homem que os relatos brasileiros sobre a personalidade e caráter do Mendes Sá diz que ele era um homem muito rigoroso e muito sério. Então, e já havia a gente consegue perceber que há uma crítica muito grande que Portugal abandona o Brasil, né? Vem 1500 e depois passa não sei quantos anos para voltar novamente a tomar posse do Brasil. Por exemplo, o Rio de Janeiro é fundado em 1565. O Rio está fazendo 450 anos, né? Fez 450 anos. E o que os historiadores comumente falam, e notadamente uma historiografia que surge no século XX, no século XIX, ela começa com esse discurso, com Dom Pedro II. Dom Pedro II já quer romper com uma tradição e reescreve, de certa forma, a história. E depois a República reescreve completamente a história do Brasil, de modo que hoje os grandes autores citados, quando nós vamos ler, não são autores portugueses. Ou eles serão franceses, ou eles serão ingleses e até alemães. E em cima dessa historiografia, que não é portuguesa, tem sido ensinada a história brasileira. Então existe essa crítica de que Portugal abandonou, né, o Brasil. Mas, entretanto, isso não é verdade, porque quando a gente vai verificar os passos do Mendes Sá, ele inclusive se queixa muito a Dom João III. Ele fala que ele está velho, que ele tem uma sobrinha num convento, que ele está longe da família, que ele está gastando a fortuna dele aqui. A vida dele aqui não era fácil, nem um pouco, mas ele continua aqui servindo a serviço da coroa. E parece que a rainha Dona Catarina, muito pelo contrário, explora bastante o Mendes Sá, né? Ele tem uma relação, pelo menos por cartas, um tanto quanto mais robusta com ela, né? Ela devia ser uma mulher com um temperamento meio complicado, porque parece que ela tem com ele um outro tipo de relação bem diferente da que ele tem com o Dom João III. Portanto, existe esse lendário de que quem manda fundar o Rio de Janeiro é Dona Catarina, né? Pelo menos é isso que é ensinado. Bom, não vamos entrar muito nessas pendengas. Então, o que acontece? Ela manda
o Dom João III manda preparar 2 galeões. E já vem preparado de Portugal, já saem 2 naus de guerra. Né? Então, as naus, mas são só 2, que o Estácio vem, já são naus de guerra. Portanto, já existia um cenário no Brasil meio complexo, porque senão você não manda nau de guerra. Né? E essas naus já vêm bem municiadas, ele vai buscando esforço e reforços ao longo do caminho, e nessa empreitada eles alçam como comandante Estácio de Sá, que naquela altura era um cara jovem, inteligente, etc. Tal. Só que o Estácio vem com uma força marítima muito pequena. Aliás, Portugal sempre teve uma força marítima muito pequena. Né? E a rainha achava ou tensionava que ela iria expulsar de uma vez por todas os franceses da Guanabara. O que é um outro mito também, porque antes do Estácio chegar no Rio de Janeiro, Portugal já vinha travando sérias contendas com os franceses. Né? E é clássico que os franceses comerciavam o pau-brasil, levava para a França, vendia, e quem fazia grande parte desse tráfico, né, desse comércio de pau-brasil, no caso da França, eram alemães e, curiosamente, eram galegos a serviço da França. Sabe? É muito interessante isso. Então eles iam e comerciavam aquele pau-brasil. Portanto, Portugal já enfrentava, em relação à França, à Inglaterra, mas notadamente à França, no caso do Rio de Janeiro, essa situação. Então, ele sai de Portugal com uma missão muito gloriosa, vem 2 galeões, e eles vão direto para a Bahia. A rota é entrar pela Bahia. Na Bahia, eles deveriam conseguir reforços novos, né? Colocar gente, agregar gente de guerra, e traz, de certa forma, várias mensagens da rainha, várias recomendações para serem entregues a Mendes Sá. Quando eles chegam à Bahia, o Mendes Sá recebe essa frota muito pequena, e dentro dos poucos recursos que tinha naquela altura, ele melhora um pouco a frota, coloca um pouco de gente, coloca arcabuzes, talvez alguns pequenos canhões, etc. E ele investe o Estácio de capitão-mor. Né? Só que ele dá uma ordem muito interessante, muito curiosa. Ele fala que quando o Estácio chegasse, antes dele chegar no Rio de Janeiro, ele deveria parar no Espírito Santo, em São Vicente. E aí ele deveria colocar dentro da nau também, pegar mais gente, mais capitães, mais homens, adestrados, etc. Tal. Mas ele dá uma ordem ele dá um conselho muito interessante. Ele fala que quando o Estácio chegasse no Rio de Janeiro, para ele não entrar na Baía de Guanabara, porque a Baía de Guanabara é uma baía mesmo, né? Um local fechado, e a Baía é um local estratégico. Uma vez que você entra, você não consegue sair, né? Então, quando o Estácio obedece isso tacitamente, então ele chega. Ele não entra na Baía de Guanabara, ele fica fora. E o Mendes Sá ainda dá uma outra recomendação. Além de ficar fora, ele mandou o Estácio fazer um tipo de guerrilha por fora, que aí ele tirava os franceses de dentro da Bahia, e lá fora, né, pronto, poderia fazer investidas mais vigorosas em cima dos franceses. Bom, o Estácio fez exatamente isso. Ele vem, pede reforços, etc. tal, consegue. Aqui, claramente, há um auxílio jesuíta muito grande. Os jesuítas vêm, o padre Manuel da Nóbrega vem e auxilia muito nesse aspecto, traz gente de São Vicente, e enfim, deflagra-se ali uma situação entre Portugal e a França meio complexa nessa batalha, né, que o Estácio arregimenta. Mas o curioso é o seguinte: até chegar o dia da batalha, quando a clássica luta do Estácio com a esquadra de Villegagnon, existe uma debandada geral, porque o número de franceses era muito maior, né, e o número de portugueses era muito pequeno mesmo. Então, um dos argumentos, inclusive dos índios que apoiavam os franceses e que depois passam a apoiar os portugueses, que são os tupinambás, são tidos como
antropófagos, etc. Tal, mas há um apoio dos indígenas em relação a isso. E a coisa foi tão séria que grande parte da esquadra do Estácio quer voltar quando eles chegam, o que significa que a França aqui deveria, ou tinha um número maior de homens, ou estava muito mais bem armado. O fato é que o Estácio tinha, segundo os registros, por volta de 200 homens só. E esse número ele vem a ser quase que uma constante na história do Brasil, né, e na história de Portugal, dentro da defesa do território brasileiro. Portugal sempre terá muito poucos homens em defesa do território, com um auxílio indígena, né? Então todo mundo tenta se debandar e o Estácio fica firme nesse aspecto. Ele fala: não vou me afastar, ninguém vai se afastar, e ele dá a palavra final em relação a isso, né? Os índios ficam muito irritados, que entre outras coisas estava todo mundo já passando fome, tinha uma série de problemas que estavam acontecendo naquela situação, né? Mas ele investe-se de um tipo de autoridade muito interessante e consegue efetivamente debelar. E aí entra algum tipo de mitologia ou de lendário que envolve essa batalha que vai dar origem à fundação do Rio de Janeiro, aonde dizem que o espírito ou o rei que o rei Dom Sebastião ajuda, o espírito não, que o rei Dom Sebastião ajuda na batalha, que Dom Sebastião não, que São Sebastião ajuda na batalha, a ponto deles vencerem os franceses. E, enfim, isso é, assim, rapidamente o que nos interessa nessa questão desse percurso, senão a gente fica delongando muito, né? Mas há um bloqueio nessa documentação, e o que é interessante em relação ao Rio de Janeiro, a gente saindo um pouco do assunto, mas não tanto, no mapa de Piri Reis, que é um mapa de um almirante turco muito estranho, que Portugal tinha acesso a esse mapa. O mapa de Piri Reis é de 1515. Esse próprio almirante turco, Piri Reis, fala que ele compilou o mapa de outras fontes mais antigas. Aqui existe uma situação muito curiosa. O Gandra conhece esse livro, e é muito pouca gente que conhece, eu também tenho, é um exemplar, eu nunca vi nenhuma tradução dele, não sei se tem para português, mas o exemplar que eu tenho é em inglês. Do Dr. Charles Hapgood, em que ele vai fazer uma análise do mapa de Piri Reis e manda a NASA analisar esse mapa. E com uma conclusão, e ele apresenta a conclusão no livro. O mapa foi tirado numa época, então aparecem algumas situações muito anômalas no mapa. Porque o mapa tem, quando você olha, parece que ele tem um tipo de distorção geográfica, né? Segundo a NASA, esse mapa foi tirado de fora da Terra. A Terra é perfeita dentro da sua configuração geográfica. Entretanto, aquele desenho que é traçado só pode ter sido feito de fora da Terra e há mais de 20 mil anos atrás. Isso, por exemplo, é um dado completamente estapafúrdio, né, dentro de uma historiografia oficial. Mas o fato é que isso é a posição oficial da NASA em relação ao mapa de Piri Reis. Muito bem. Entre outras coisas estranhas, no mapa de Piri Reis, nós temos duas situações do Brasil que são muito anômalas. O Amazonas não corre do Peru em direção ao Atlântico. Ele faz o sentido inverso. O Amazonas corre do Atlântico em direção ao Peru. Tá? E parece, segundo alguns estudos de geólogos, que também caem nas calendas da história, que esse era o leito original mesmo do Amazonas. Há uma inversão no leito do Amazonas. Né? E há uma cidade, você tem algumas cidades na costa do Brasil que estão presentes no mapa de Piri Reis. Uma delas é o Rio de Janeiro. Certo? Portanto, se for verdade que o Piri Reis coloca, que ele compila esses mapas, de mapas árabes e mapas muito antigos, e o que ele apresenta é uma compilação, por conseguinte, o Brasil já era mapeado no mapa de Piri Reis, porque Portugal, até 1515, não conseguiria ter feito aquele mapeamento todo.
Se mas, o mapa, o próprio Pires Reis diz que teve a informação a partir também de mapas portugueses e de mapas utilizados por Cristóvão Colombo. Portanto, significa que só por via de Portugal seria possível tê-lo. Pois é, aliás, mas o fato é que se o mapa é antigo, não é, Gandra? Se o mapa é antigo, de 20 mil anos atrás, no mínimo denota que Portugal já estava... O mapa não é de 20 mil anos atrás. O que é de 20 mil anos atrás é... O mapa não é. O mapa é do século XVI. O que é de 20 mil anos atrás é a informação que dá origem ao mapa. Claro, claro. Mas o fato é o seguinte. Dentro desse mapa, né, isso prova claramente, é uma das outras evidências que provam que Portugal já estava aqui antes de 1500. Porque não há explicação lógica para quando isso. o Pedro Álvares Cabral chega em 1500 ao Brasil, há uma carta, além da carta do Pedro Vaz de Caminha, há um outro membro da equipa dirigente da expedição, que é o mestre João, que envia uma carta ao Dom Manuel e diz ao Dom Manuel: olha, para saber onde é que nós estamos, peça ao Vaz Bisagudo o mapa que ele tem e ele que lhe o mostra, porque fica a saber onde é que nós estamos. Portanto, o Brasil já estava nos mapas portugueses. E já era conhecido, então, assim. Quando o Estácio vem, né, e essa cidade já tinha, não existia São Sebastião, mas existia a palavra Ianeiro. Ianeiro. A palavra Ianeiro já existia. E segundo os estudiosos, essa palavra Ianeiro refere-se exatamente a localização geográfica da cidade do Rio de Janeiro. Ora, se colocar nome é um ato oficial, como por exemplo quando Pedro Álvares Cabral chega, avista o Monte Pascoal e fala: aquele é o Monte Pascoal. Né? Essas coisas todas que a historiografia coloca como se fossem coisas de somenos importância, elas não são de somenos importância, porque até hoje na Marinha, né, somente o almirante, quando ele chega a um local desconhecido, é autorizado a nominar, porque a nominação é um ato oficial, né? É um ato oficial de tomada de posse de alguma coisa, e o almirante ou o comandante, ele já vem com uma ordem expressa do nome. Quando a gente analisa a toponímia do Rio de Janeiro, por exemplo, a exceção do nome da cidade em si, os portugueses praticamente preservaram toda a toponímia indígena. O que o Rio de Janeiro tem de nome indígena, a própria Baía da Guanabara, né? Guanabara, Icaraí, a Pedra da Gávea, que depois eles vêm com alguns historiadores com uma desculpa estapafúrdia, porque olha para a Pedra da Gávea e fala que ela parece uma gávea de navio, e que os portugueses é que falavam isso, como se os portugueses fossem absolutamente beócios, né? Que a Pedra da Gávea não lembra absolutamente nada de uma gávea, de um navio. Os indígenas chamavam ela de metacaranga, que significa cabeça coroada, cabeça bonita, né? É uma cabeça que tem já um tipo de lendário dentro dela, né? Que é e o Rio de Janeiro em si tem um complexo montanhoso, que é o complexo do gigante deitado, que é uma mitologia tupinambá, né? Um gigante. Então, quando os portugueses chegam, eles vão preservar em Auma, né? Há vários bairros aqui, Jacarepaguá, quase todos os bairros de Ipanema, do Rio de Janeiro, têm nomes indígenas. Evidentemente que Portugal, posteriormente, agrega alguns outros nomes, mas é muito pouco. A hora que você vai colocar... Então, isso que o Gandra especificou, né, esse exemplo que ele deu, abrindo aí, que os portugueses chegavam e perguntavam: como é que vocês chamam esse local? E mantinha aquele nome. Isso é preciso também a gente rever essa situação. Primeiro, essa saída do Estácio de Portugal, né, passando pela Bahia, passando pelo Espírito Santo, até chegar ao Rio de Janeiro. E já existia algo tão planejado que veio encontrar-se com primeiro, que o Mendes Sá já está sabendo, orienta ele, e o padre Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta estão em Santos, em São Paulo, e vêm encontrar-se com ele no Rio de Janeiro.
e eles não tinham se encontrado. Isso deduz-se claramente que Portugal, efetivamente, já tinha uma orientação, inclusive sabia-se certamente, conclui-se, né, que já se sabe efetivamente que o Estácio está saindo na data tal de Lisboa. Porque os jesuítas estão a postos para buscar provimento, para buscar armamento, para fazer uma série de coisas, para dar apoio. Então, não há dúvidas hoje que é Estácio, de fato, que funda o Rio de Janeiro, né? Ou faz uma fundação oficial, no sentido de que, efetivamente, os franceses saem, efetivamente, da Baía da Guanabara. O golpe final é com Estácio. Mas antes do Estácio, Mendes Sá e alguns outros certamente já faziam isso. Né? Então, a questão é, o Rio de Janeiro, pelo mapa de Piri Reis, por que ele é considerado um mapa estratégico, uma cidade estratégica? Por que aquela localidade está nominada nesse mapa? A gente teria que ter alguma ideia mínima a respeito disso. Né? Mas essa ideia da fundação do Rio de Janeiro tem ainda muita coisa que a gente poderia efetivamente explicar, levantar essa lebre e, sobretudo, por quê, né? Já que Portugal, que é aquele assunto que a gente vem discutindo, já discutiu algumas vezes ao longo dos nossos programas, Portugal é um país que tem uma regência templária, mantém essa regência templária. Por que a cidade, por que Estácio vem e nomina a cidade um nome do rei ou um nome do santo? Tem que ter alguma lógica em relação a isso. E como o Ganza falou, dentro da geomancia, toda nominação, mesmo para os indígenas brasileiros, os indígenas nominam uma pessoa várias vezes ao longo da vida. Quem escolhe o nome de um filho entre as tribos indígenas não são os pais, é o cacique, né? E o cacique primeiro verifica o espírito, eles chamam de espírito entoado. Então eles vão verificar o espírito que habita aquele corpo, e a partir da força daquele espírito que vai criar aquela habitação, né, aquele indivíduo é nominado. Se no decurso da vida dele o espírito muda, eles mudam o nome, porque o tom muda. Então, certamente, na tradição indígena brasileira e na tradição geomântica que Portugal herda e que a Grécia, Roma também tinha, a Europa também tem essa tradição, a China tem, todos os lugares têm, né? Efetivamente, o nome encarna propriedades. Quais seriam essas propriedades, essas virtudes que estariam encarnadas nessa junção, né? Porque essa junção também é pouco explicada. O Rio de Janeiro chama-se Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Já existia o Janeiro no mapa. Eles anexam Dom Sebastião, São Sebastião. Então, essa polaridade aqui nunca foi efetivamente considerada. E a gente teria, dentro de uma análise um pouco mais profunda, né, que considerar que há, sim, sobre a minha perspectiva, a gente pode traçar uma analogia entre esses fatos. Não sei se o Leandro quer complementar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Quer dizer, já que se falou também do mapa de Piri Reis e das questões relacionadas com a origem do Brasil, o Brasil já era conhecido, hoje não há dúvida que o Brasil já era conhecido muito antes e que já havia portugueses a viver no Brasil desde provavelmente cerca de 1430, mais ou menos. Portanto, a questão de saber porque é que foi só em 1500, porque é que os portugueses deixaram andar a carruagem, como se costuma dizer, e não se apressaram a tomar conta dela, simplesmente porque tinham outras prioridades numa primeira fase. E depois, quando perceberam que os espanhóis
poderiam estar interessados também em sair para o mar e fazer só o mar e fazer o seu trabalho no mar, aí sim, aí perceberam que tinham que tomar medidas para reservar a prioridade da posse para si. E foi isso que fizeram. Aliás, o Cristóvão Colón não é mais, ou não foi mais, do que um engodo para os espanhóis, para levar os espanhóis a pensarem que existiam coisas que não existiam, que os portugueses sabiam perfeitamente que não existiam, porque havia reconhecimentos feitos de longa data, por exemplo, o indivíduo que vai assinar o Tratado de Tordesilhas em nome de Dom João II com os espanhóis já tinha estado no Brasil. Ele refere-se de uma forma encapotada a essas suas viagens. É o Duarte Pacheco Pereira, e que escreve um livro críptico, um livro cifrado, onde conta as suas viagens, as suas aventuras. E, portanto, Tordesilhas só foi possível exatamente pela conjugação de vários elementos. O Cristóvão Colón, por um lado, a convenceu os espanhóis de que existiam coisas que não existiam. E nós tentámos escamotear a existência do Brasil, que nós sabíamos que existia, mas que os espanhóis não conheciam. Nem sabiam, nem imaginavam que pudesse existir. E, portanto, quando começámos a perceber que os espanhóis se aproximavam dos nossos territórios e que poderiam, porventura, num golpe de asa, tomar conta deles, aí entra a divisão do mundo em duas metades. Aí entra Tordesilhas, mas com o Brasil dentro da nossa parte. Aliás, não sei se os ouvintes têm isso presente, mas houve 2 tratados de Tordesilhas. Houve Tordesilhas 1 e Tordesilhas 2. Tordesilhas 1, o Brasil não está dentro da parte portuguesa. Tordesilhas 2, o Brasil está dentro da parte portuguesa. Portanto, os espanhóis não sabiam nada do assunto. O Dom João II não quis arriscar. E, portanto, o primeiro tratado que propõe aos espanhóis, o Brasil ainda não está dentro da parte portuguesa, dentro do território, dentro da zona portuguesa, da influência portuguesa. Só quando percebe que os espanhóis não percebem nada do assunto é que os leva a assinar Tordesilhas 2. E eles assinam, como assinariam qualquer outra coisa, porque eles desconheciam completamente o que se passava naquela região. Aliás, é mais uma curiosidade, que é também, ao mesmo tempo, uma ironia. Mas não é minha, a ironia da história. É que em 1580, quando os Filipes vêm tomar posse oficial de Portugal, Filipe II vai ser aclamado Filipe I de Portugal, traz consigo uma enorme comitiva na qual vêm inseridos uma série de cientistas e intelectuais e literatos espanhóis a quem são distribuídos cargos em Portugal. Ora, o arquiteto a quem é distribuída a gestão do know-how das descobertas, isto é, a Casa da Índia, é o arquiteto do Escorial, um homem chamado Juan de Herrera, que quando chega à Casa da Índia e começa a olhar para a cartografia portuguesa, fica muito admirado, porque tudo aquilo era diferente daquilo que ele conhecia, mas descobre o mapa de Tordesilhas tal como nós o desenhávamos. E então percebe que os espanhóis foram enganados. E escreve ao Filipe: a carta existe, já foi editada, dizendo: Majestade, fomos enganados. E isto aconteceu, os ouvintes podem comprovar, cerca de um século depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Portanto, os espanhóis, um século depois, se não tivessem tomado posse da Casa da Índia, não saberiam que estavam ou que tinham sido enganados. E isto aconteceu com todos os outros povos europeus que saíram para o mar atrás dos portugueses. Todos eles chegaram tarde. Os portugueses chegaram à Austrália em 1524. Quando é que chegou o Cook? Portanto, o problema da história é que a história, efetivamente, está mal contada em muitos aspectos. A história autêntica, genuína, também muitas vezes os portugueses não estavam interessados em contá-la, porque, mantendo o segredo, também tinham acesso a realidades que os outros povos não
conheceriam. E, portanto, houve uma série de condições que foram criadas no sentido de preservar a exclusividade da posse de determinados territórios para Portugal, que perturbaram a história posterior e que determinaram que ainda hoje se digam barbaridades como essas que a gente ouve e lê por todo o lado, acerca da expansão marítima portuguesa, não é? Provavelmente, em alguns casos, até os portugueses nem sequer sabiam navegar. Mas gente, é isso aí. A história que se ensina realmente é a parte miserável de um nobre conjunto. Eu ouvi essa frase, não sei quem é que me passou essa frase. Eu acho que foi o L'Oréal, não é isso? Fui eu, que isso é uma parte da frase de um professor português, que é um desconhecido em Portugal e no Brasil também, embora ele tenha sido professor da USP, que é o Fidelino de Figueiredo. Ele tem um livro magnífico que chama Entre Dois Universos. E essa frase está no livro dele, né? Onde ele fala que a história tem dois planos, né? Um plano superficial e um plano oculto. E tem mesmo. E o curioso é que a gente insiste em não verificar esses dois planos, né? Até hoje, o Jaime Cortesão, no início do século passado, quando o Jaime Cortesão fez a proposta da política de sigilo dos descobrimentos, uma pleiade de historiadores, até hoje ninguém aceita isso. Portugal não teve política de sigilo. Como que não teve política de sigilo? Todos os países têm política de sigilo. Você tem documento que não libera. Não é? Aliás, L'Oréal, as autênticas sociedades secretas são os governos. Então, como é que vai falar que Portugal não tinha? Até hoje nós lidamos com esse tipo de coisa. Portanto, é uma historiografia comprometida com ignorâncias e com omissões. Não tenho dúvida em relação a isso. Ou que quer passar um outro tipo de mensagem, efetivamente, que não é verdadeira. Já está, por exemplo, eu me lembro, na época o que justificou, uma das coisas que justifica a invasão do Iraque pelo Bush, foi aquele documento que a Inglaterra forjou, que havia armas de destruição em massa no Iraque. Depois descobriu-se a tese, não sei se foi em Oxford, já não me lembro mais de onde foi forjada aquela tese. Descobriu-se que foi uma forja e pronto, o assunto morreu em águas de bacalhau. Mas que se sabe que é uma mentira, sabe-se, mas o fato é que essa mentira justificou, ou foi uma das justificativas, né, que foi a mola, a força motriz para motivar, ou para sustentar a invasão. É propulsora, né? E temos outras mentiras por aí, não é só essa não. Tá? Mas temos outras também, mas não vamos trazer para aqui, porque senão já viu, vamos ficar aqui até amanhã, só falando mentira. Filipe, só até amanhã? É verdade. Ficaríamos durante anos. É verdade. Mas o interessante... Tem essa, porque esse é um evento recente, né, que está fresco ainda. O que está fresco e que todo mundo se recorda, está aí, e as pessoas vêm com essas teses. É uma tese de conspiração. Não é tese de conspiração. Não. Foi admitido e tudo, já está comprovado. Ora, no mesmo rol é a mentira ainda propagada de que Portugal chegou no Brasil em 1500. Acontece o seguinte, L'Oréal, o que eu vejo nisso tudo é que às vezes também tem muito preguiçosito. E outra coisa também, já viu se por acaso se fosse reescrever a história, quais as desculpas que se iriam dar? Que nomes a gente ia colocar, na verdade, na fogueira? Quantos nomes nós íamos colocar na fogueira? Intelectuais brasileiros, intelectuais portugueses, quantos nomes a gente não ia colocar na fogueira de terem mentido durante todo esse tempo? Teria que colocar mesmo. Bem, mas com a graça de Deus, tirando alguns problemas. Filipe, por exemplo, eu dou-lhe outro exemplo muito interessante. O Filipe lembra-se, português, mas até certamente muitos brasileiros e muitos dos nossos ouvintes nos estão lembrar-se-ão da imagem, não é? A imagem que é divulgada do Infante Dom Henrique, que é o personagem magrinho, muito amarelado,
muito macilento, não é? Com um chapéu muito grande, um chapéu na cabeça muito grande, não é? Com um grande tul caído. Já imaginaram os ouvintes se o Tui vestisse assim sempre que ia para Sagres e à vela? Com certeza, foi assim que ele deve ter descoberto como é que se navegava à bolina. Só pode. Bem, mas esta piada, que não é piada nenhuma, é só para introduzir outra questão. É que em 1960, façam as contas, nós estamos tão longe quanto isso, em 1960, 13 investigadores independentes uns dos outros, apareceram com livros sobre a iconografia autêntica do Infante Dom Henrique e demonstraram os três individualmente que aquele personagem não podia ser o Infante Dom Henrique, porque de acordo com as crónicas, de acordo com as descrições, de acordo com o túmulo que tem um jacente, de acordo com a imagem que está, com a escultura que está no pórtico dos Jerónimos em Lisboa, que é a imagem fidedigna do Infante, que foi colocada lá por ordem de Dom Manuel, aquele personagem amarelento e com aquele chapeirão, que é um chapéu de corte, que é um traje de corte, era o irmão dele, o Dom Duarte. Não, portanto, mas repare, Filipe, repare, os ouvintes, que ainda hoje continuamos, quando nos referimos ao Infante, o retrato que salta sempre é esse. É o retrato do homem com chapéu, que a gente aqui em Portugal chama a bruxa. Pois é, velho, mas já viu que era substituir retrato? Isso aí ia dar um problemão, velho. Ia dar um problemão. Mas o importante de tudo isso é que nós temos a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. Com alguns probleminhas, falta de luz, com alguns probleminhas de internet ruim, né? Que fica muito ruim até para uma cidade maravilhosa como é a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas vamos levando. E para homenagear essa cidade, muito embora um pouquinho atrasado, mas ainda em tempo, né? Vamos ouvir então o hino do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e voltamos já para falar então. Quem vai falar primeiro é o professor L'Oréal sobre as evidências que demonstram que já existia uma cidade velha antes da chegada do Estácio de Sá e também da Fundação Oficial do Rio de Janeiro, não é isso, L'Oréal? Sim, isso. Vamos lá, a gente volta já. Fiquem por aí. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades, e com o prazer de recebermos o professor L'Oréal Rocha e o professor Manuel J. Gândara. Voltamos já.